Bom, Fábio, falando então em neurociência, falando em propósito, como é que nós conseguimos nos beneficiar da neurociência alinhando o propósito? Como é que a gente linka uma coisa na outra? Bom, como eu comentei antes em relação ao meu storytelling da minha vida, quando você consegue entender o founder, né, o fundador de uma mentoria ou o fundador de uma empresa, você consegue entender assim, ó, o que move essa pessoa. Quando você entende o que move essa pessoa, você está conseguindo entender o propósito de vida, na maioria das vezes, dessa pessoa. Como eu tive um pai alcoólatra e racista e que falava muito que eu era burro, me gerou um propósito dentro de mim, uma revolta interior, aonde eu precisava desbloquear crenças para poder chegar onde eu queria chegar. Mas eu nunca aceitei o diagnósticos, né, alcoolizado do meu pai, que eu era burro. E como as coisas se fundem, porque veio de uma vida da vida pessoal, um trauma que foi repercutindo na vida profissional. E as coisas acontecem e vice-versa também. E É por isso que a exatamente. vida é uma só. É. E aí responde lá aquela pergunta que foi feita lá no início, lá, como separar o CPF do CNPJ? Não tem como, né? Porque são emoções, as emoções estão interligadas, certo? Então, isso, no propósito alinhado está, quando você descobre por que você foi chamado, aliado a testes, por exemplo, de autoconhecimento também, como testes de múltiplas inteligência, de Gardner, né? Alinhado também ao próprio DISC, para você entender a tua performance e tudo. E quando você tem um autoconhecimento, como a inteligência emocional e os demais, você começa a estar buscando e alinhando o teu propósito. Quando você encontra o teu propósito que te move, que faz assim, ó, eu levanto pela manhã com um desejo enorme de estar agora rompendo barreiras no cérebro das pessoas, para que elas possam reprogramar suas crenças, performar e cada vez mais trazer uma percepção que se transforma em autoridade e depois resulta em lucro. Isso precisa ter uma neuroassociação. Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou buscar mudar a mentalidade de uma O pessoa? que motivou ela? Qual foi o gatilho? Exatamente, porque quando eu entendi o seguinte, quando aconteceu comigo, e aí vem a experiência do mentor, né? Porque mentoria está baseada naquilo que você já trilhou e que você vai encurtar o caminho da outra pessoa. É como se fosse entrar na máquina do tempo, a mentoria. Eu Exatamente. adianto, né, um tempo para ela, eu avanço um tempo na vida dessa pessoa, onde a nossa experiência, a nossa vivência, nosso conhecimento específico, que já passou por inúmeras situações, pega e chega, faz uma análise detalhada e consegue impulsionar essa pessoa mais à frente. Perfeita analogia. Com isso, olha só, eu passei por essa situação, então eu começo a encurtar o caminho de outras pessoas. Mas eu sei que o impacto que ocorreu na minha vida, ele refletiu na minha esposa, refletiu nos meus filhos, entende? Refletiu nas pessoas que estão aliadas ao meu redor, né? Ao grupo de comunidade, por exemplo, que eu pertenço, como da igreja, né? Então eu acabo ajudando dentro da igreja, sendo um professor, entende? Trazendo o entendimento para as pessoas mais racional, né? Por ser um neurocientista, eu sou mais racional também, e junto com a emoção, mas eu consigo ter mais entendimento em relação a isso. E o que faz? Gerou propósito de mudança. Então, quando uma pessoa altera a percepção, transforma em autoridade e depois resulta em lucro, o que significa o lucro para você? Se significar simplesmente assim, ó, quem eu sou? Ah, eu sou o Fábio que tem a casa na praia, que tem uma Porsche, que tem isso e tem aquilo. Não, ali o meu propósito está alinhado ao que eu tenho, não a quem eu sou, É né? muito subjetivo o que é o sucesso, o que é a riqueza, para cada um. Exatamente, né? E isso eu quero deixar bem claro, tá? Eu não tenho isso, só para deixar bem claro, mas assim, o que eu estou colocando é o Fábio, em primeiro de tudo, entendeu? Ele é filho de Deus, tá? Recriado em Cristo Jesus. Ele é esposo, pai de família, de filhos maravilhosos, amados, entende? Que honra a sua esposa, que honra os seus filhos, que está ali buscando dar o melhor em mentorias para pessoas que têm um propósito, não somente em questão de dinheiro. E eu tenho uma crença muito boa em relação ao dinheiro, eu mereço, entende? Mas eu sei que eu também trabalho para transformar vida. A gente não coloca o dinheiro acima de tudo, mas a gente também destravou os bloqueios que nós tínhamos em relação a dinheiro, que tudo que vier é bem-vindo, desde que maneira honrosa, que a gente fez e mereceu por Lícita, isso, lícita. lícita. Então a gente não vai ter mais aquele como é que é, repelente de dinheiro. A gente vai aceitar o que vem, que foi conquistado, e acaba aí conquistando a felicidade, porque o dinheiro não está acima de tudo, ele é importante,
e ele é parte de um quebra-cabeça importante na nossa vida. E aí vem as neuroassociação, tá? O que muitas pessoas hoje têm uma neuroassociação errada, né? E o que é uma neuroassociação? É uma associação no cérebro, tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas crescem, Fabiano, com aquela palavra dizendo o seguinte, ó, o dinheiro é a raiz de todos os O males. dinheiro é O sujo, dinheiro é sujo, né? quem é rico é ladrão, Exatamente. Então, quem é rico explora os outros. esse tudo são narrativas que vão mudando e formando crenças na vida de pessoas. E não significa que sejam 100% certas. Ou aquelas também, tu nunca vai ter nada, Exatamente. Essa eu né? cansei de ouvir, né? Tu nunca vai ter nada na vida, tu nunca vai vencer, que tu é muito burro, né? Então, assim, ó, tudo isso precisa, além de reprogramar as crenças, precisa entender também a questão sobre dinheiro. Dinheiro é lícito. Fazer dinheiro é muito importante. E automaticamente, o que você faz com esse dinheiro? Não é Ele, feio. ele é um potencializador. Olha a neuroassociação diferente, tá? Em vez de eu ter dinheiro como escasso, dinheiro como Sujo. sujo, dinheiro como eu preciso trabalhar muito para ter dinheiro, Quem só a tem muito gente. dinheiro é errado. E só quem nasceu de berço tem dinheiro, que são crenças mal adaptativas que nós chamamos dentro da área da psicoterapia, é extremamente importante nós entender o seguinte: não, o dinheiro ele é um potencializador de realização de propósito que eu fui chamado. Porque imagina com esse canal o quanto que eu posso potencializar com o dinheiro para que mais pessoas possam entender sobre neurociência aplicado ao comportamento humano e aos negócios. Isso E aí. quantas pessoas podem ser transformado com isso que eu estou entregando aqui gratuitamente, assim como você? O dinheiro pode me dar uma vida melhor, mais tranquila. Com o dinheiro eu posso ter uma casa melhor, eu posso dar mais conforto e proteção para minha família, eu posso ter um plano de saúde. Então eu posso ter inúmeras coisas que o dinheiro traz que é benéfico, sim, aceitar isso, né? Criar uma nova neuroassociação que desmancha a que estava existindo e cria um novo caminho neural ali e que isso seja fundado, esse trilho, né? Com certeza. Esse trilho seja formado ali muito forte, e ele fique muito ali marcante na sua cabeça, no consciente, e depois de certos dias. Quantos dias são, Fábio? No mínimo 90 90 a dias, né? 284 A gente dias. vai formar, né, uma nova neuroassociação que vai para o inconsciente. Isso vai fazer parte da vida. Eu gosto muito da parte do inconsciente, porque é um poder muito grande guardado que a gente não sabe usar geralmente, né? É verdade. E é o que acontece. Quando alguém entra num carro para dirigir, a gente não pensa o que está fazendo. Quando vai trocar de marcha, você olha para baixo e diz assim, aqui está a primeira, a segunda, a Não. terceira, ou você vai colocando? Automático, né? E os pés, você olha para baixo nos pés? Ninguém olha para os pés, né? Entende? Então, ou seja, existe um mecanismo. Tem pessoas, por exemplo, né? Eu sou assim, acordo pela manhã, eu vou reto ao banheiro escovar os dentes. Tem gente que vai reto primeiro comer e depois escova os dentes. Mas independente de quem faça o seu jeito, tá? Existe já um trilho que você faz, que nem um zumbi, Isso né? aí. Eu vou que nem um zumbi, né? Acordo, vou ao banheiro, faço minhas necessidades Analogia e já escovo os perfeita dentes. com o caminho neural. Exatamente. Então, assim, ó, você tem uma psicoadaptação, e isso pode ser uma crença mal adaptativa que você faz ao natural. Por exemplo, explodir sem a inteligência emocional que nós estávamos falando ali. Viver sem o propósito, se acostumar com a vitimização, se acostumar com um ambiente ruim, né? Alinhando tudo que a gente falou aqui, ó. Se acostumar a viver sem intencionalidade. Olha só, que interessante. Com alimentos nocivos para a saúde, se acostumar a não fazer exercício, se acostumar a chegar do trabalho e se jogar no sofá, que é game Pegar over, né? o controle na mão. Chegou em casa, pessoal, e sentou no sofá, tu cria uma neuroassociação em que tu manda uma mensagem pro teu cérebro ali que o teu corpo pode relaxar agora. Trabalhar no home office, tá? Que nem o Sonic, de cueca e meia. Esqueça isso. Você está mandando uma informação para o teu cérebro. Você está ferrando com o teu cérebro e colocando o seguinte, ó, eu tô aqui de qualquer jeito. Não. Trabalhe extremamente arrumado. Passe, inclusive, coloque perfume. Entende? Assim, ó, é extremamente importante. É algo que eu levo muito a sério. Porque precisa entender que você está trabalhando. Nós falamos hoje de manhã, né, Fábio? Exatamente. Que eu fazia isso de levantar e ficar de bermuda ali se eu não tinha um compromisso naquele instante, ficava produzindo conteúdo e tal, mas algo não linkava, a chave não virava. A minha ação de dia de produtividade era encarada de uma outra forma, Fábio. Nós falamos hoje de manhã Sim. que quando eu comecei a me espelhar no Fábio, o Fábio falou, não, Fábio, levanta, toma o teu banho, vai na academia, volta, toma o teu banho, toma o teu café com a esposa e depois tu te arruma pro dia. Parece que virou uma chave fantástica na cabeça. E outra coisa que o Fábio a gente comentou também bastante, que, gente,
Quando tu começa a programar o teu inconsciente, tu começa a botar na bagagem mais coisas de forma automática e tu gasta menos tempo e menos energia e faz melhor. Aí tu te pergunta assim, Fábio, como é que aquela pessoa ali consegue ser esse ritmo de vida? Como é que ele tem essas fórmulas na cabeça? Como é que ele rende tanto no trabalho? É porque ele treinou, 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 gravou no inconsciente e aquilo, quando ele for fazer de novo, ele gasta menos energia, menos tempo. Ou seja, ele consegue colocar mais capacidade, mais outra coisa e mais outra coisa. Então, o inconsciente é por aí, a reprogramação, né? É exatamente isso, porque você treina o seu hipocampo, o hemisfério direito do seu cérebro, justamente para isso. Quando já está gravado, quando você faz, quando você tem repetições, quando você cria hábito, se transforma natural, instinto. Entende? Ó, tem que levantar e tem que treinar. Eu tenho que levantar e tenho que fazer. Eu tenho que gravar. Eu estou descendo, vou trabalhar. Entende? Ou seja, você está automaticamente treinado. Eu preciso ler livro, né? Então, leia o livro. Ah, mas por que que tá fazendo? Ah, quanto tempo tu vai ler? Não, eu vou ler meia hora de livro. Então, meia hora de livro eu vou estar lendo. Aí tu cria uma neuroassociação. A leitura me deixa com o raciocínio mais rápido, entende? A leitura me deixa com o português mais rápido. A leitura me deixa com a narrativa melhor, adequada para aquilo que eu estou falando. E o Um repertório, português né, correto, um Fábio? repertório, entende? A leitura me deixa acima de muitas pessoas. Os estudos me deixam acima de muitas pessoas. Então, assim, ó, é outra situação que a gente está relembrando aqui também. O noego que a gente está falando, ou seja, o ego, ele tem que ser quebrado, né? A gente estava comentando hoje dentro da nossa mentoria, o quanto que o ego no jiu-jitsu, né? Uma prática do jiu-jitsu, eu sou um praticante do jiu-jitsu, basicamente um faixa preta de jiu-jitsu. O que significa isso? Você vai quebrar o ego, porque às vezes, mesmo um cara de 100 quilos vai ser espancado, entende? Por um garoto de 60 quilos. Em outros momentos você vai bater num cara de 130, em outros momentos você vai conseguir performar com um cara de 100 e você vai se dar melhor e automaticamente outro dia você vai virar um cara de 60 quilos para cima, vai fazer que nem um boneco de poço. Agora, não tem. Você pode ter a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você vai chegar naquele momento, você vai ter que diminuir o teu ego, porque não importa a sua titulação. Ali você vai ser, entre aspas, espancado se você não tiver técnica, entendeu? Mas quando eu falo espancado, eu falo de uma maneira boa, tá? Porque assim, não é algo para te machucar, não é algo para te ferrar, mas é algo que você vai ter que olhar e dizer o seguinte, cara, eu tenho que engolir meu orgulho e aprender jiu-jitsu de uma maneira legal, porque se eu não tiver técnica, eu não vou ir à frente. É se Então, reconstruir, se refazer, né, Fábio? exatamente, isso é um poder de É. resiliência. E eu já tive cargos de liderança, gerente geral, gerente comercial, gerente administrativo na minha carreira. E quando eu chego num ambiente propício ao desenvolvimento, que é a nossa mentoria, com outros colegas ali, é maravilhoso, porque essa energia da ambiência positiva e de aprendizado, ali a gente se coloca como um aprendiz, eterno aprendiz. E na vida a gente tem que se colocar como um eterno aprendiz. Nós temos um repertório, temos uma aprendizagem, uma matéria que nós colocamos aí na ponta da língua, que nós aprendemos e com muita repetição e leitura a gente aprendeu. Sim, te fala com autoridade? Sim, porque a gente aprendeu a ouvir também. A gente aprendeu a Eu próprio calar. tenho meu próprio mentor também, né? Assim como o Fabiano. Tenho dele, né? Tenho vários outros, né? Entende? Então, assim, hoje o Fabiano tá com 3 ou 4 mentores, né? Três, Três. três mentores, entende? Olha como é importante, eu tenho meus mentores também, entende? Então, assim, é isso que eu quero comentar para vocês. O quão é importante você estar se expondo, quebrar o ego e dizer o seguinte, ó, o adulto faz o que tem que fazer, a criança faz o que quer. Entende? Se você quer reprogramar suas crenças, é a mesma coisa que a gente colocou lá no casamento. Coloca um saco de lixo de cada lado e diz o seguinte: nós vamos viver feliz, mas cada um com um monte de lixo no meio da sala. Aí passa e faz a volta, passa e faz a volta, passa e faz a volta. Aliás, agora me deu um insight. Isso aqui é um baita de um vídeo, É, né? tá? Um baita de um vídeo. Então, os sacos de lixo é a mesma coisa que a reprogramação de crenças. Se você não mudar isso, você convive com o saco de lixo dos seus traumas emocionais e você repete isso na empresa, na criação dos seus filhos, no convívio com a sua esposa, no convívio com amigos. Você não tem inteligência emocional, mas você cria uma capa do Batman ou da Mulher Maravilha para defender o seu ego, que não pode ser ferido devido à sua criança interior ferida, lá da infância, do seu pai, da sua mãe que te feriram,
ou de um tutor, tio, avó, seja o que for a situação. Então é importante você olhar para dentro e principalmente construir uma nova marca. Dá para se dizer que essa porta só abre pro lado de dentro, né? Por Exatamente. mais boa vontade que esteja do lado de fora, por melhor que seja o seu mentor, por melhor que seja a sua turma de curso, né? Por melhor que seja o livro, se você não abrir a porta por lá de dentro, permitir que entre esse conhecimento, né? Essa repaginação da sua vida, nada vai acontecer, né, Fábio? Eu chamo isso do neuroposicionamento estratégico, né? Um neurobranding, porque o branding ele é uma marca principalmente exterior. Mas o neurobranding, quando a gente utiliza um posicionamento de marca no próprio cérebro, tanto intencional na vida de outras pessoas, Fabiano, quanto na nossa. Porque não adianta nós estarmos aqui bonitão por fora, mas aqui dentro não ter congruência com o que está no externo. Então nós não podemos ter uma selfie disruptiva do que está fora e do que nós temos aqui dentro. Precisa ter o equilíbrio entre o que está externamente com o internamente. Então, a mudança está baseada em você se expor à consciência. Primeiro de tudo, consciência. Quer mudar a sua história? Precisa ter consciência. Você precisa ter consciência que você casou, pegou lixos emocionais desde a sua infância, desde o período perinatal, ok? E colocou no meio da tua sala. E o outro pegou a mesma coisa e colocou no meio da sala. Precisa mudar. Agora você imagina, gerindo uma empresa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Gerindo amizades, relacionamentos tóxicos, entende? É a mesma coisa em todas as áreas. E esse saco de lixo que tu trouxe para tua relação ali, muitas vezes, ou quase todo o saco de lixo não tem a ver com aquela relação. Isso é o que é mais curioso. O outro paga o pato. Ou paga o pato. Então aquele saco de lixo que tu trouxe para a relação e despejou na sala, que vocês ambos têm que conviver e tentar vencer e entender, né? Não é da relação. Foi o pai que abusou, foi a mãe, foi o irmão, foi uma outra relação. Exatamente. Então você vem acumulando, com o passar do tempo, coisas mal resolvidas, ciclos que não se encerraram. E como é importante você entender sobre cérebro. Aí você vai ver o seguinte, se o hemisfério direito é atemporal, toda hora está trazendo isso de volta, cedo ou tarde a poeira que não foi limpa vai bater e vai subir de novo e vai explodir fora da inteligência emocional. E quantas vezes, né? Primeiro de tudo é nível de consciência. Não, e quantas vezes na sua relação aí, vamos fazer agora quantas vezes na sua relação aí a pessoa repete a frase, aquela que não tem a ver com a sua relação, tem a ver com o passado. Eu não gosto disso por causa de tal coisa. Eu não gosto disso aqui. Ela repete aquela neuroassociação criada no passado e você já sabe que não tem nada a ver com você. Ninguém vai mandar em mim. Pô, mas isso aí é um problema que ela criou lá com o pai dela na infância, porque diante de tal situação criou esse trauma. Agora o marido não consegue ter a polaridade correta, né, de homem já atrai e a mulher. polaridade errada, né? Ela já atrai a polaridade errada. Já assume a pra polaridade se defender. de homem. Esse é o mecanismo de defesa. Aí ela já atrai a polaridade errada para se confirmar na crença dela que ela está no governo. Dá algumas horas de vídeo, né? Nossa, isso dá muito. Mas, gente, olha só, isso aqui é extremamente importante para você entender que o comportamento humano está ligado aos negócios e os negócios estão ligados ao comportamento humano. Por isso, não tem como você ser um mentor sem você trabalhar as crenças emocionais dos seus mentorados. E você precisa ter clareza para trazer aos mesmos que você precisa reprogramar essas crenças para que você possa estar performando com qualidade e principalmente com lucro nas organizações. E isso imagina agora na cultura organizacional, é o mesmo sentido. Às vezes uma pessoa ela vai ter dificuldade, Fabiano, de responder a uma hierarquia porque tem problema com o pai. E aí ela pega lá no neurônio espelho, ela pega inconscientemente e olha assim, não, mas essa pessoa mais velha tem o mesmo estilo do meu pai, os trejeitos, tudo, e ela já tá armada, tipo, ninguém vai falar isso pra mim, mas a energia era pra ser 4, e ela tá usando 10, tá quase de novo tá batendo na força desproporcional. Exatamente. Não era para tanto, né? Não era para tanto. Isso acontece muito. E às vezes o marido ou a esposa esqueceu uma toalha em cima da cama ou um tênis no lugar errado e a pessoa já chega e explode de uma maneira que não faz sentido. Tom de voz, né? Tom de voz. Então é por aí que as coisas começam, né? É o fracasso. É o fracasso. Então, se a gente não dominar as emoções, e é interessante porque a gente tem aqui intencionalidade de pegar a neurociência, o neurobranding, neuromarketing
e fazer gerar lucro nas empresas, que o Fábio falou Exatamente. agora. Eu sempre falo em ROI, Muito importante. né? Então eu sempre digo pro meu mentorado, eu sou um investimento na tua vida. Eu vou passar um período contigo, depois que eu for embora, esse conhecimento todo fica. E a tua vida vai ter uma transformação gigante. Só que eu quero causar ali um benefício grande também. Eu quero que tu tenha ROI, que tu investiu um valor na mentoria e tu tire muito mais na lucratividade. Então nós somos sempre intencionais. A gente usa esse conhecimento para chegar a um ponto, né? E realmente faça sentido na vida desse mentorado, que cause benefícios. Benefício, transformação, lucro, né? Mudança de vida também em relação ao mesmo, né? Então isso é muito importante. Se você quer saber mais sobre a neurociência aplicada aos negócios, nós vamos deixar 2 links também, onde você possa estar clicando, concorrendo a uma das vagas da nossa mentoria, tá? Onde você vai estar preenchendo, concorrendo, e se você for aprovado, nosso time entrará em contato com você para que você tenha uma hora de aula juntamente conosco, entendendo seus gatilhos, seus momentos, trazendo um diagnóstico emocional e empresarial da sua empresa e também da sua vida, e automaticamente você poder estar aplicando e transformando isso em lucro. Por isso nós pedimos agora, siga o nosso canal e automaticamente, nós vamos estar deixando aqui embaixo, e automaticamente avance para o seu propósito de vida em neurociência aplicado aos negócios e automaticamente uma cultura comercial muito importante, né? Então, quero deixar aqui também um forte abraço a todos e dizer que o método ED, né, do Fabiano, e eu quero que ele fale sobre o método ED, convide e coloque o link aqui sobre o método ED e automaticamente a gente pode estar colocando esse propósito de estar concorrendo a essa vaga de diagnóstico emocional empresarial contigo, Fabiano, também. Coloca aí sobre o método ED, Prazer, o satisfação. prazer, né? Foi uma honra a gente poder estar junto, crescendo e apresente o método ED para que a gente possa estar avançando. Então, o método ED é com toda a experiência de vida reunida. Eu pensei sempre que faltava alguma coisa nos profissionais do mercado, que era estruturar um método de ensino que passe segurança, focado em estratégia com propósito e resultado. Então, o método EDGE bate nesses 3 pilares muito fortes, né? Tem toda a sua estrutura mais robusta aí e tal, mas ele está ligado nessa tríade muito poderosa: estratégia com propósito e resultado. Então, toda matéria, toda mentoria que eu passo, eu sempre estou olhando para esses 3 pilares que sustentam o método EDGE. E eu convido você a me seguir, né, no Instagram, Fabiano Macedo Mentor, para acompanhar um pouquinho mais o meu dia a dia, do meu trabalho junto às empresas e pessoas. Então, eu trabalho com empresas e pessoas mentorando para que a vida dela como um todo, né, cresça, evolua e o pessoal aí tenha muita prosperidade. Ou seja, olha só, uma bela matéria para Life Business, né? Ou seja, a vida e os negócios do empresário. E isso é extremamente importante. Se você conectou com o Fabiano, entre em contato com ele, busque ele para a sua empresa, para os seus negócios. E automaticamente eu digo conosco aqui, a neurociência aplicada aos negócios. Nós temos os nossos 5 pilares, onde a gente trabalha neurociência e comportamento humano, neurovendas, neuroliderança, neuromarketing, brand estratégico de marca pessoal e empresarial. E se você quer transformar isso tudo, esses pilares aqui, transformando em percepção correta, aliado à neurociência, gerando autoridade, dessa autoridade gerando lucro, e desse lucro você podendo utilizar para estar performando nos seus negócios, na sua vida, e dando uma qualidade para ambos, né? Tanto para a sua vida quanto para o seu negócio, você pode estar clicando, preenchendo o nosso formulário e concorrendo a uma das vagas conosco aqui. Por isso eu quero deixar você aqui um forte abraço e esperamos você nos próximos episódios desse podcast. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais.